Uau. Parece que o grupo de jovens e crianças estão crescendo, né? Olha, bênção, louvado seja Deus. Bênção. É. Daqui a pouco tem mais crianças chegando por aí, né? Algumas famílias se animando, né? Amém. Ouvi um amém aí, né? Bênção. Foi forte, né? Foi. Esse amém ressoou aqui na sala. Tá certo. Bom, nós estamos estudando a carta de Tiago. Então, se você tem uma Bíblia contigo, nós vamos para o capítulo 5, quase no finalzinho da carta de Tiago. Nós vamos para os. Talvez esse seja o penúltimo sermão nessa carta. A gente já vai se preparando para chegar ao fim dessa jornada toda, né? Nós conseguimos acompanhar desde o primeiro versículo da carta até agora o último capítulo. E foi uma boa jornada para mim. Foi, né? Eu espero que tenha sido para os irmãos também. Eu digo que a carta de Tiago é o evangelho no nível da rua. Então ele toca as coisas mais comuns, né? Mais ordinárias da nossa vida, né? E eu acredito que de alguma maneira, em algum momento, Deus tenha alertado o teu coração sobre algumas coisas que talvez você não tenha prestado atenção. Se não aconteceu ainda, eu peço hoje que Deus alerte o nosso coração, porque pode ser que nós estejamos desconectados com aquilo que o Senhor tem para a nossa vida e a nossa caminhada com Ele. E Tiago é muito direto em nos apertar, né? Ele meio que aperta a gente no filtro, né? da jornada com Cristo. Não é diferente hoje. Na verdade, eu posso dizer que existe um chamado para todos nós que é desconfortável, mas todos nós estamos envolvidos nesse chamado, e o chamado que é desconfortável é o chamado para viver no meio. E você pergunta, mas no meio do quê? Existe uma ideia teológica que é chamada de o já e o ainda não. E há questões que já foram realizadas no movimento que Deus tem na história, mas elas ainda não alcançaram a sua completude. Dá para entender isso? Então tem o já e tem o ainda não. Ou seja, nós já recebemos a salvação em Cristo, não é? Se você crê em Cristo Jesus, se você já entregou a sua vida, você recebeu a salvação. Mas você ainda não desfruta da salvação plena, não é? Você ainda está nesse processo até que o Senhor te chame para a glória. Você está no meio desse processo, né? Nós fomos libertos do pecado, mas ainda não completamente. Nós lidamos com o pecado, nós lutamos com o pecado diariamente. Então existe esse intervalo entre as coisas que é exatamente o meio no qual nós estamos inseridos, e nós somos chamados a viver nesse meio. E este meio da história, ele não é confortável, porque é um meio de um mundo caído, de um mundo em trevas, de lutas, de batalhas, de angústias. E é um meio que nos convoca a uma atitude que é uma das mais difíceis, a atitude de esperar. Eu diria que eu tenho um pouco de dificuldade com a atitude de esperar. E eu penso que em algum momento você também tenha tido alguma dificuldade em esperar. Deus nos chama a isso. E Deus não faz isso porque Ele tem algum prazer maldoso em nos fazer sofrer, ou enfrentar algum sofrimento, ou passar por aquele momento de espera. Deus não faz porque Ele tem algum prazer nisso, mas Ele faz porque Ele tem propósitos nisso. E esses propósitos são abençoadores, são benditos. Não estou colocando tudo isso em vista porque nós vamos falar sobre um texto que
tem uma palavrinha que se destaca o texto todo. E eu quero que vocês vejam aqui comigo Tiago capítulo 5, versos 7 ao 12. Este é o trecho da palavra que nós vamos tratar hoje. Tiago capítulo 5, versos 7 ao 12. Eu vou ler aqui na revista e atualizada, diz assim a palavra do Senhor. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Percebe mais uma vez que parece que Tiago está ecoando a mensagem do Senhor Jesus? Ele parece novamente tomar alguns temas do Sermão do Monte e coloca esses temas para nós aqui de uma forma organizada. Mas se você prestou atenção, há uma palavra em particular que aparece algumas vezes aqui nesse trecho. Consegue identificar qual é a palavra? Quem disse? Paciência. Algumas traduções esperam. Veja, aparece aqui no verso 7, sede pacientes, duas vezes. Aguarda com paciência, verso 8, também sedes pacientes. Depois, verso 10, na paciência dos profetas, verso 11, tendes ouvido da paciência. Vê? É uma palavra que repete várias vezes, porque esse é o tema que Tiago tem em vista agora. E ele tem esse tema em vista. Eu quero lembrar vocês o que a gente tratou um pouquinho na última semana. Nós vimos a questão daqueles que lidam com a riqueza ou com o dinheiro de uma forma inadequada. E aqueles que então colocam seu coração nessas coisas e como isso muda a forma como eles interagem com as coisas, com as pessoas também, e acabam trazendo sofrimento àqueles que talvez não tenham os mesmos recursos. Então, mais ou menos, Tiago fala sobre isso, mas agora ele aponta para aqueles que vivem o sofrimento, que vivem a tribulação, às vezes alguns com necessidades, outros com questões pessoais, e Tiago ele coloca então essa questão da paciência, e ele diz: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração. Mas antes ele diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Há dois períodos para a região de Israel onde você tem mais chuvas, né? E era o período em que eles esperavam mesmo a bênção do Senhor, porque isso garantiria então a produção. Então eles tinham que aguardar e confiar que as chuvas chegariam nesses dois períodos, entre outubro, ali no fim do ano, entre abril do próximo ano, era o período então que eles aguardavam isso, e eles tinham que aguardar com paciência que a chuva viesse, para que então gerasse a, a produção. Agora, essa é uma figura importante, né? Interessante até para a gente pensar. Você tem uma cultura ali de lavradores, uma cultura de pessoas que trabalham com a terra, e quem trabalha com a terra sabe bem, ou deve saber bem, o que é esperar. Porque você não tem o que fazer, não é? Você vai, age até onde você pode agir, que é o que? Abre os sulcos, né, na terra, você coloca as sementes, você prepara o terreno, né, limpa antes, depois você ajusta o terreno e tal, e depois espera.
Porque não tem o que fazer. Você foi até onde você pôde ir. E depois você espera. O que é interessante pensar é que não há como ver, inclusive, o que está acontecendo. Acontece fora do alcance dos olhos. Acontece debaixo da terra. Mas algum movimento acontece. E então você depende de um monte de situações que estão fora do seu controle. Você depende do bom clima, você depende da chuva, você depende de que a terra realmente seja boa e receba a semente. Você depende que a semente vingue de alguma forma e gere raiz e finalmente brote. Mas tudo isso sem ver. Isso traz para a gente várias questões importantes que eu gostaria de considerar. Primeiro, essa figura de plantar me lembra uma outra passagem que fala sobre plantação, que é a passagem de Gálatas. Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz assim, que a gente colhe aquilo que a gente planta. Ele diz, de Deus não se zomba. Aquilo que você plantar, você vai colher. Se você plantar para a corrupção, você vai colher destruição. Mas se você plantar para o Espírito, você colhe a vida eterna. Essa é a linguagem que Paulo usa ali. Mas ele começa dizendo assim, olha, de Deus não se zomba. Você precisa plantar. Você precisa agir, fazer alguma coisa. E você vai direcionar como vai ser esse plantio. Ou vai ser um plantio de corrupção, ou vai ser um plantio de bênção. Mas tenha convicção, é o que Paulo está falando, de que Deus realizará o seu projeto. Ele não vai deixar de cumprir com aquilo que ele prometeu. Por isso é que ele começa dizendo: de Deus não se zomba. O que você planta, você vai colher, porque Deus é um justo juiz. Não é uma questão de uma força que vai gerir o universo, que vai fazer que o movimento aconteça. Não há nenhuma força impessoal nisso. Pelo contrário, as coisas são assim porque há uma força pessoal. Há alguém com sabedoria e consciência que conduz as coisas para que sejam assim, e esse alguém é justo. E dele não se zomba. Então eu preciso realizar alguma coisa. E eu acho interessante, até eu estou saindo um pouco do texto de Tiago e focando um pouco a atenção no texto de Paulo, porque ele diz assim, olha, de Deus não se zomba, porque se você plantar para a corrupção, você vai colher destruição. Ou seja, vai haver juízo, não tem jeito. Alguma consequência vai colher. E ok, nós estamos até um pouco acostumados com esse tipo de linguagem, embora a gente tenha que ser lembrado vez ou outra disso. Mas ele continua para dizer algo interessante. Ele diz: se você planta para o Espírito, você vai colher a vida eterna. E isso também se conecta com de Deus não se zomba. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque nós podemos cair no erro de pensar em algum momento que, mesmo fazendo o que é bom, mesmo fazendo o que é certo, mesmo fazendo o que é justo, nós não vamos colher os benefícios disso. E a Bíblia nos diz, Paulo diz, não, de Deus não se zomba. Seja o mal que você produz, ele, justo juiz, vai colocar sua mão. Seja o bem que você produz, ele, justo juiz, vai honrar pelo bem. De Deus não se zomba. Por que essa ideia é importante? Porque no verso 8, ele diz assim: sede vós pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Sede vós pacientes e fortalecei o seu coração, ou seja, não deixe que o seu coração fique balançado. Você faz até onde você pode fazer. Você age até onde Deus te dá sabedoria, força e o que você pode. Mas do resto, você espera. E você espera porque Deus faz movimentos que você não pode ver com seus olhos. Você espera porque Deus faz movimentos que estão além da sua capacidade de, não só de enxergar fisicamente, mas mesmo de compreender. A falta
da paciência ou a falta em esperar é, em algum sentido, e a gente não pode fugir dessa questão, é, em algum sentido, uma desconfiança do próprio Deus. Porque se você acredita que há um Deus que tem controle sobre esse mundo, que de fato dirige a história conforme a vontade dele, quando eu desconfio que as coisas não serão como ele disse que seriam, ora, de quem eu estou desconfiando? Do Senhor. Ele é justo. E ele faz para além dos nossos olhos, para além da capacidade daquilo que a gente pode enxergar. Se nós tivéssemos uma visão mais ampla, nós entenderíamos talvez um pouquinho mais o que Deus está fazendo. Mas sabe por que ele não permite que a gente tenha uma visão mais ampla às vezes? Porque ele quer nos forçar a confiança, a esperança, a fé no Senhor. Ele não brinca com a gente. Os movimentos dele, diferentemente do Chapolin que dizia isso, mas de forma em brincadeira, de Deus, são friamente calculados. E Deus sabe o que ele está fazendo. Ele está fazendo isso porque ele tem um projeto em transformar e trabalhar o meu coração, em fortalecer o meu coração e me conduzir para perto dele. E nesse processo em que ele me coloca no meio, e às vezes no meio da confusão, ele faz isso para que eu seja, de alguma maneira, inclinado e às vezes forçado a descansar nele e a confiar no Senhor. Talvez você já tenha passado por um momento assim. Talvez você esteja passando por um momento assim agora. E talvez essa mensagem seja para você. Deus te chama à paciência. Eu disse que às vezes eu tenho dificuldade com a paciência, né? O trânsito é um perigo para a paciência. Às vezes eu gostaria de que as pessoas olhassem pelo retrovisor e vissem assim, o Miguel tá chegando, vamos abrir espaço, né? E aí eu pudesse passar, mas não é assim que as coisas funcionam. E há muitas coisas que Deus coloca ao nosso redor para exatamente desafiar a nossa esperança ou a nossa paciência e, muitas vezes, a nossa confiança. Veja novamente o que o texto diz. Ele diz: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Olha, tem uma questão teológica aqui. Eu não vou entrar nesse aspecto mais profundamente, mas eu vou dizer algo que talvez você deva considerar. Existe uma linguagem bíblica que ela nem sempre se refere à vinda final de Cristo, à vinda do retorno e restabelecimento de todas as coisas como a gente espera no retorno de Cristo. Eu não sei se você é acostumado um pouco com essa linguagem da teologia, da nossa expectativa da vinda do Senhor. Nós temos a expectativa de que o Senhor venha de fato e finalmente para estabelecer novos céus e nova terra, como diz o texto de Apocalipse. Essa é a expectativa de todo cristão. Mas há uma linguagem na Escritura que ela remonta, inclusive, a linguagens do Antigo Testamento e dos textos ali do período do Segundo Templo, que também falavam em termos de uma vinda, mas não propriamente a vinda física em primeiro lugar, mas uma vinda de juízo. E às vezes a linguagem de vinda estava envolvida com a linguagem de julgamento. Eu sei que parece confuso o que eu estou dizendo aqui, mas a minha inclinação é entender que Tiago está falando de um julgamento do Senhor que estava de fato próximo para eles. Ele não fala da vinda final ainda de Cristo, mas ele falava de um julgamento que aconteceria próximo. Veja, ele escreve essa carta
antes da insurgência dos judeus contra o Império Romano, que culminou na destruição de Jerusalém e na destruição do Templo de Jerusalém. Ele escreve antes disso. E havia um clima já de que algumas coisas iam acontecer, e o Senhor tinha dito que essas coisas iam acontecer. Jesus tinha anunciado os detalhes de o que aconteceria. Logo em seguida, João provavelmente já tinha até, ou pelo menos anunciado isso, ou até escrito algumas coisas sobre o que iria acontecer naquele período, ainda no primeiro século, e que culminou numa grande perseguição, numa matança assim absurda de cristãos, cruel, uma destruição do povo judeu de alguma forma, do povo israelita, que muitos sofreram ali a perseguição por serem judeus, estarem contra o Império Romano, e finalmente então a gente tem o ataque da cidade de Jerusalém, que destrói o templo, e a gente sabe que o templo está destruído até os dias de hoje. Assim, eu sei que eu estou sendo muito técnico aqui, muito teológico, mas eu só estou colocando um pouco do contexto para dizer que o meu pensamento, o meu sentimento é que Tiago está se referindo a essa vinda de juízo de Cristo, que Jesus disse que faria, disse que aconteceria, que puniria aqueles que tinham negado a ele. Ainda naquela geração, ele diz: eis que não passará esta geração sem que essas coisas aconteçam. E aí, então, você tem uma vinda de juízo. No entanto, a Bíblia também claramente fala sobre a vinda final de Cristo. O que eu quero dizer com isso? É que mesmo que você tenha um aspecto do contexto para eles, de algo que aconteceria próximo, e Tiago não está errado nisso, de fato aconteceu, nós temos também algo a esperar quanto à vinda do Senhor. Então há algo que equivale para nós aqui muito propriamente, da forma como eles estavam esperando alguma coisa acontecer, nós também esperamos que algo aconteça. E o que nós esperamos é, obviamente, que o nosso Senhor venha. Nós ansiamos, nós aguardamos, nós vivemos nesse meio, aguardando a vinda do nosso Senhor. E enquanto nós vivemos nesse meio, o que o Senhor nos chama a fazer é: tenha paciência. E a paciência implica também em confiança. Então, por isso eu volto, o verso 8 diz: sede pacientes e fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Ok, vamos continuar o texto. Verso 9. Verso 9 diz assim: irmãos, irmãos, não vos queixeis um dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Por que nós nos queixamos das outras pessoas? Porque nos falta o quê? Paciência. Vocês pegaram? Nós nos queixamos porque nos falta paciência. E por que nos falta paciência? Porque nós não somos pacientes o suficiente para entender e enxergar que Deus está fazendo os seus movimentos no coração de outras pessoas. Nós julgamos as pessoas pela base daquilo que nós queremos que aconteça em determinado tempo. Mas nós não damos tempo ao tempo, ou nós não damos tempo ao projeto do Senhor, para que então nós julguemos as pessoas. Nós queremos que a pessoa seja assim. E geralmente nós falamos frases como: olha, é inacreditável que depois de tanto tempo a pessoa ainda faça isso. Não é? Geralmente essas frases. E olha, eu não estou dizendo que elas são falsas, que elas têm um falso julgamento, talvez até seja verdade. Mas o fato é que Deus, ele trabalha na vida de cada um no tempo dele, da forma dele, do jeito dele. Eu não posso esperar que a maturidade que um alcança na fé seja automaticamente alcançado pelo outro simplesmente porque os dois têm o mesmo tempo de convivência na igreja. Dá para entender? Então vamos supor que eu e o Márcio nós vamos começar juntos a nossa jornada aqui na Willing.
A gente tem o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano. No terceiro ano, vocês olham para o Márcio e falam assim: rapaz, eu quase não te reconheço. É uma outra pessoa. Mudado, transformado, tranquilo, maduro, fiel, homem de oração. Aí vocês olham para mim e falam: meu, que isso? Tanto tempo na igreja não aprendeu o básico. Não é? Tá sempre reclamando. Tá sempre ali choramingando pelos cantos, tá sempre falando mal de um, de outro. Ora, será que é o tempo que me faz crescer ou é o processo que Deus tem na vida de cada um que é diferente? Ora, é óbvio. Existe uma história que é do Márcio. Existe uma história que é minha. Existe um contexto que é dele. Existe um contexto que é meu. Existem inclinações no coração dele que Deus vai tratar de um jeito. E existem inclinações no meu coração que Deus vai tratar de outro jeito. E isso vai ter que exigir de mim, se eu quiser viver na comunidade da fé, em amor, em um amor sincero, que eu tenha paciência. Que eu olhe para o outro e exerça paciência. Que eu olhe para o Senhor e confie no Senhor. E que o Senhor está fazendo a sua obra na vida daqueles que estão ao meu redor. Porque senão você não vai conseguir conviver na comunhão ou desfrutar da comunhão no meio de pecadores. Então você quer ser alegre sempre na comunhão? Você quer desfrutar da alegria da comunhão no Senhor? Então tenha paciência. Espere no Senhor. Confie no Senhor. É claro que há outras coisas que você pode fazer. Você pode orar com seu irmão, orar pelo seu irmão, falar com seu irmão, às vezes, dando Deus oportunidade, até exortar o seu irmão. Por que não? Nós somos chamados para essa família de exortação, de encorajamento, de tudo mais que Deus nos dá, sim. Mas você não vai conseguir viver bem e desfrutar do melhor da comunidade da fé se você não tiver paciência. E veja, ele diz: olha, o juiz está à porta. Porque talvez pareça para nós que esse tipo de coisa é um pecadinho, sabe? Que não tem assim tanto efeito, que não mexe muito com a minha vida e com a experiência. Olha, o que Tiago está dizendo é que Deus leva a sério isso. Leva a sério uma boca queixosa. Deus leva a sério a minha falta de paciência com o outro, quando eu deveria ter essa paciência, quando eu deveria, na bondade e na misericórdia, viver o amor, tanto na prática quanto na esperança daquilo que Deus vai construir entre nós. Deus não é um Deus que brinca. E Deus não é um Deus que leva as coisas pequenas ou grandes na brincadeira. Ele sempre disse, e ele diz por meio de parábolas e tudo mais, aquele que é fiel no pouco, é fiel no muito também. Aquele que não é fiel no pouco, também não é fiel no muito. E ele levanta esse tipo de pensamento para a gente pensar que, olha, não é coisa de, assim, de tratar com descaso um coração impaciente. Há um problema aí. E é um problema que envolve pecados que talvez eu não esteja consciente. E um dos pecados que eu talvez não esteja consciente é que me falta confiar no Senhor. Me falta acreditar que Deus de fato está cuidando das coisas. Me falta acreditar que Deus de fato vai levar até o fim aquilo que ele prometeu realizar na vida de cada um dos seus servos. Então, quando eu me queixo, talvez eu esteja me queixando do Senhor. Ele diz: cuida, porque o juiz está à porta. Então veja, é uma bênção, eu me alegro muito em estar aqui com vocês e tenho aprendido a viver na paciência, a desfrutar do amor. E eu espero que vocês vivam na paciência comigo também, para que a gente desfrute de um amor mútuo. Porque para onde você olhar aqui, você vai encontrar falhas, vai encontrar pecados, vai encontrar erros. Alguns são mais socialmente vistos, outros são menos,
mas basta cavucar um pouquinho e você vai encontrar. Agora, novamente, você não vai desfrutar da bondade do Senhor, da comunhão entre nós, se você não tiver paciência. Então a gente precisa ter paciência e não nos queixar uns dos outros. Ele continua, verso 10, dizendo assim: Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. E ele diz aqui algo muito sério. Ele diz assim: tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Por que os profetas sofreram? Eles não sofreram porque eles fizeram coisas erradas propriamente. Eles sofreram porque eles falaram em nome do Senhor. Porque eles foram fiéis ao Senhor. E parece não, né, não bater aí, até mesmo dentro da teologia moderna, né? Isso parece não encaixar, porque como assim? Sendo fiel, eu vou passar sofrimento? E olha, basta você entrar numa comunidade fiel e você vai saber o que é isso. Como o diabo detesta uma comunidade zelosa, uma comunidade fiel, uma comunidade em crescimento. Como ele detesta uma comunidade em que a comunhão esteja florescendo. Como ele detesta. E como ele vai causar confusão e armadilha e tal. E no meio disso tudo, Deus vai usar todas essas situações para produzir exatamente o que ele quer produzir. Para produzir resistência, para produzir perseverança, para produzir vitória, porque sem a confusão não há vitória, para produzir a glória dele, que é melhor vista naqueles momentos em que a gente menos espera qualquer solução. E aí Deus entra com seu milagre. E ele produz isso no meio do sofrimento. Novamente, eu quero lembrar os irmãos, Deus não brinca conosco, Deus não brinca com o seu sofrimento. E se você tem algum sofrimento ali na sua agenda, né, no seu dia a dia, saiba que o Senhor usa esse sofrimento para causar em você coisas que não seriam causadas, a não ser que você enfrentasse aquele tipo de sofrimento. Então Deus não está brincando. E ele nos pede a lembrar dos profetas que não ficaram só no sofrimento, porque verso 11 diz: Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Bem-aventurados são os que perseveram firmes. Deus os honra, Deus os abençoa, Deus os coloca em lugares altos na linguagem bíblica. Porque eles perseveraram até o fim. O que Deus está querendo produzir em nós? A perseverança, a confiança. Para quê? Para nos tornar bem-aventurados, para nos tornar felizes no Senhor, para nos tornar pessoas tais que, mesmo diante de um sofrimento duro, ainda mantém o coração firme e alegre, desfruta da bondade do Senhor no meio da bagunça, no meio da confusão, no meio do caos. Ainda consegue enxergar a bondade do Senhor rondando e persevera firme, porque não olha para a confusão, mas olha para o Senhor que está acima dessa confusão e que usa às vezes essa confusão para o bem do seu povo. Não é assim que a Bíblia diz? Que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Com qual objetivo? De nos tornar a imagem do seu Filho amado Jesus. Há alegria na presença do Senhor. Há alegria à medida que o nosso coração vai se tornando mais parecido com o coração do nosso Salvador. Porque ele mesmo disse que desfrutava de uma alegria plena em fazer a vontade do Pai.
Ele disse: olha, o meu gozo, a minha alegria, a minha felicidade é fazer a vontade do Pai. E se o Senhor Jesus, em quem nós confiamos, disse que essa é a fonte de alegria, então seremos felizes se Deus, no meio do sofrimento, nos convidar, nos invocar, nos empurrar às vezes a fazer a vontade do Pai. Ele vai nos encher de alegria. Ele continua para nos falar sobre um outro exemplo de paciência, porque ele diz assim: tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Veja, já virou como fala? Um jargão, né? Tem que ter uma paciência de Jó, né? A gente usa isso como jargão porque a história é tão conhecida, às vezes não nos seus detalhes, né? Mas a história da paciência de alguma forma é conhecida e as pessoas falam da paciência de Jó. Eu quero lembrar você um pouquinho da história. Houve uma reunião de um conselho divino, onde seres celestiais estavam reunidos, e então aparece um adversário. Esse adversário, ele diz: olha, eu fazendo o papel dele ali, ele coloca na mesa Jó e ele diz: olha, se mexer nas coisas que ele tem, esse homem não vai continuar fiel desse jeito, não. Ele não vai continuar manso assim. Pode mexer, vamos ver, vamos ver. E o Senhor aceita o desafio e diz: ok, vai lá. E mexe nas coisas dele. Aí isso aqui não é só coisa material. Vocês sabem, ele perde família, perde filhos, perde a saúde. Inicialmente não se toca nele, né? Mas depois há uma outra reunião do Conselho Divino. E aí esse adversário levanta mais um desafio, né? E diz: olha, sabe por que ele continua ainda fiel? Porque não tocou nele. Se tocar nele, aí ele vai balançar. E aí o Senhor diz assim: ok, vai lá, toca nele. E aí sim, ele fica numa condição tão deplorável que quando os amigos vão visitar, eles passam 7 dias sem falar uma palavra. Ok, filho. Tem que ficar quietinha. Ligou um timer aqui, calma aí. Ok. 7 segundos, eu falei 7 dias, tá vendo? Entendeu? Não. Não tem paciência, né? Eles passaram 7 dias sem falar uma palavra. Você sabe, se você for visitar alguém no hospital, alguma coisa, eu não acredito que você consiga ficar 7 dias sem dizer uma palavra, a não ser que o estado seja terrível. E o estado era terrível. Quando os amigos falam, eles falam muitas coisas, mas entre elas eles dizem assim: olha, Jó, não é possível que você esteja nesse estado sem ter pecado. Alguma coisa você fez, confessa logo esse pecado aí. Porque não é possível. Como pode? E aí os amigos se tornam, na verdade, não um consolo, mas um peso para ele. E ele vai ouvindo aquela mensagem tentando articular ali uma conversa a ponto de dizer: não, gente, olha, não sei o que vocês estão falando. E ele vai tentando procurar no coração, até que chega um ponto que ele vira para o Senhor e fala: tá bom, Senhor, e aí? Tô ouvindo tudo isso aqui, e aí, o que vai ser? E aí tem uma longa conversa com Deus, mas uma conversa assim assombrosa. Deus revela a sua glória de um jeito espetacular, assim, mas ele não conta nada para Jó. Deixa tudo debaixo da terra ainda. Ele não conta que houve um desafio. Ele não conta que houve uma reunião lá do Conselho Divino e que então pediram esse desafio sobre a vida dele, que ele estava debaixo desse desafio. Deus não conta isso. Deus fala da glória que ele tem. Sabe o que acontece com Jó? Capítulo 42, primeiro versículo. Algo incrível acontece ali porque ele diz: antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem.
A maior bênção para Jó, eu não acredito que tenha sido o retorno das coisas físicas, materiais. A maior bênção para Jó foi Deus ter aberto o coração dele de uma tal maneira que ele pôde ver a glória do Senhor, como jamais ele poderia ter visto, a não ser que ele tivesse passado por aquele sofrimento. Dá para entender? Essa é a mensagem para nós também. Talvez você ainda não tenha enxergado a glória que tem o nosso Senhor. Talvez ainda te falte perceber a grandiosidade do nosso Deus, a quem nós amamos e cantamos e entregamos louvores. Talvez ainda as palavras dos seus louvores não estejam todas preenchidas com o que aquilo realmente significa diante da grandeza de Deus. E talvez, por causa disso, debaixo de um desafio, Deus te coloque numa situação até que te leve ao ponto em que Ele manifesta a glória que Ele tem. Para que então seu coração possa dizer como o de Jó: antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E sabe, quantas não são as experiências que nós temos que Deus vai conduzindo a nossa história até aquele último momento. Parece que não tem nada para se fazer. Parece que não tem solução nenhuma. E de repente, Deus vai lá e faz um milagre. Deus vai lá e abre uma porta. Deus vai lá e coloca a gente no lugar certo. Deus vai lá e conecta a gente com a pessoa certa. E por que Deus faz isso? Para que você volte e olhe assim para a glória que Ele tem. E fale, olha, não é pela minha força, não é por aquilo que eu fiz, mas é por aquilo que o Senhor faz. E então, o seu louvor se enche de significado, a sua boca se enche de louvor e o seu louvor se enche de conteúdo. Porque agora você sabe quem é o Senhor e o que Ele faz e o que Ele pode fazer. Então veja, Deus não está brincando com a gente. E o que Ele quer é revelar quem Ele é, porque Ele nos ama, porque Ele te ama. E porque Ele quer que você desfrute da alegria de conhecê-lo mais e mais. E para conhecer ao Senhor mais e mais, talvez você precise enfrentar alguns processos do meio. A verdade, talvez não, talvez é a palavra inadequada. Certamente você precisa enfrentar. E é por isso que nós estamos no meio dessa história. O último verso diz assim: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Sim, antes eu não quero falhar aqui em lembrar que Tiago, no final do verso 11, ele diz assim: porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e o Senhor é compassivo. Sabe? É disso que eu estou falando quando enche a nossa boca de louvor. Tiago, ele sabe o que é isso. E ele diz assim, olha, por quê? Porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e o Senhor é compassivo. E na sua misericórdia, sim, o Senhor restaurou a história de Jó, deu a ele ainda mais riquezas do que ele tinha anteriormente. Porque ele fez o que ele tinha que realizar. E talvez você ainda esteja no meio de algum processo de sofrimento porque Deus não terminou de realizar aquilo que ele quer realizar contigo. O que ele te chama a fazer? Seja paciente. Confie no Senhor. Verso 12, agora sim. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Aqui, é claro, Tiago, ele, como eu falei, ele vai usando um pouco da estrutura do Sermão do Monte. Jesus já tinha falado no sermão também sobre esse aspecto da fidelidade das nossas palavras. Há um sentido em que fazer um juramento, ele não é pecado no geral. O que Jesus fala e o que Tiago fala também é de você ter que fazer juramento para as coisas do dia a dia, para as relações comuns do dia a dia.
Porque se você faz um juramento numa situação extraordinária, não há nada de errado nisso. Existe uma situação que impõe sobre você uma necessidade de um juramento. Ok, isso pode acontecer, isso deve acontecer e deve acontecer dentro dos critérios da Escritura. Então veja, não é que a Bíblia proíba o juramento no todo, mas há ocasiões em que eles são adequados. Mas eles não são adequados quando você vive a experiência do dia a dia. Você não precisaria ter que jurar toda vez que você fala alguma coisa, porque isso implica no quê? De que a sua palavra não tem muito valor. Deus quer que nós nos mostremos ao mundo como pessoas que manifestam a firmeza que Ele tem, a verdade que Ele traz. E a gente manifesta a firmeza do Senhor e a verdade do Senhor também sendo verdadeiros, também sendo firmes com aquilo que nós falamos ou comunicamos uns aos outros. Então, a conversa de Jesus no Sermão do Monte, que é espelhada aqui por Tiago, é assim: olha, que no dia a dia as pessoas tenham tal confiança em você que quando você disser sim, será sim. E quando você disser não, será não. Eu tenho uma história engraçada com isso, assim, não é muito engraçada, mas na primeira igreja que eu pastoreei no interior de São Paulo, existia assim uma coisa, uma má interpretação desse texto, do texto tanto do Sermão do Monte quanto do texto aqui, que era assim: você não jurava, mas você tinha que falar sim, sim, ou não, não. Então, assim, se eu dissesse, olha, você vai lá? Eu vou. Não, mas você vai? Sim, sim. Então, isso era, assim, foi meio substituído pelo juramento, né? Então, ao invés de jurar, você tinha que falar sim, sim. Aí eu falei, gente, não, 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 vocês estão entendendo mal o texto, não é isso, não é que tem que falar sim, sim, ou não, não, é que a tua palavra tem que ser firme. Só que para você gerar essa confiança, exige-se tempo, exige-se acompanhamento, de alguma forma exige-se paciência. E à medida que você caminha então com alguém e exerce essa paciência de conhecer, de entender, você pode tanto manifestar uma firmeza que a pessoa vai confiar, quanto você pode confiar em alguém também. Não é? Não é? A confiança ela não é construída com o tempo? Não é de imediato assim. A não ser que algo extraordinário aconteça numa situação e você fala, não, essa é uma pessoa em quem eu posso confiar. Mas no geral, você tem uma jornada. Uma jornada que vai exigir tempo, uma jornada que vai exigir paciência. Mas essa jornada pode te conduzir a entender pessoas que são zelosas na sua firmeza, na sua fala, na sua verdade e o quanto você deve ser também, né? Na sua firmeza e na sua verdade. Então, o que a Escritura nos ensina aqui é isso, olha, não é dizer sim, sim, ou não, não, mas é dizer sim. E quando disser sim, que seja sim. E quando disser não, que seja não. Mas no geral, todo o texto, a palavra que se destaca e o que Deus tem falado para nós, se você esquecer tudo que foi falado aqui, mas guardar essa palavra na sua mente, eu já vou ficar satisfeito. Paciência. Tenha paciência. Espera no Senhor. Porque a fé, ela envolve coisas que os olhos não veem. Coisas que se esperam. E coisas que se esperam porque você confia num Deus que está fazendo as coisas se movimentarem, mesmo ali na raiz, né? Mesmo ali debaixo da terra. Deus é quem faz, Deus é quem produz e Ele é quem vai fazer o fruto produzir, o fruto aparecer e para que então a gente desfrute, né, do fruto. Então que Deus nos dê paciência.
Que Deus te dê paciência comigo. Que Deus me dê paciência contigo. E que a gente aprenda a viver essa paciência na dependência do Senhor. Não é só um exercício mecânico, um exercício mental de tenha paciência, mas é um exercício de confiar em Deus e saber que Deus está fazendo a sua obra. Amém? Que Deus nos abençoe assim. Vamos orar? Pai, nós colocamos aqui o nosso coração diante do Senhor e nós, ó Deus, dizemos, ó Pai, com confiança de que às vezes não temos a paciência que precisamos. Talvez, ó Deus, nos falte a confiança em Ti, ó Deus, que nós precisamos ter, ó Pai. Nós rogamos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos perdoe. Ó Deus, que haja com Tua bondade sobre nós e nos ensine a paciência, ó Deus. Ó Pai, nós primeiramente desejamos que nos ensine de forma leve, mas o Senhor tem seus planos. E se houver necessidade de lidar com situações difíceis para então aprendermos paciência, ó Pai, nos dê paciência e perseverança e confiança em Ti. Nos dê paciência uns com os outros, ó Deus. Nos dê tempo uns com os outros, ó Pai. E nos dê um coração pronto a sermos pacientes e misericordiosos, tal como o Senhor é conosco. E, ó Deus, também nessa jornada que temos uns com os outros, nos dê a paciência, ó Deus, e a perseverança, para que manifestemos a firmeza, ó Deus, que o Senhor tem colocado no nosso coração, quanto às nossas atitudes, ó Pai, e aquilo que nós firmamos entre nós. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, nos dê graça, nos faça, ó Deus, sairmos dessa noite aqui mais pacientes, ó Deus, porque o Teu Espírito produz em nós paciência, longanimidade, esperança, confiança, fé. O Teu Espírito produz isso em nós. E sendo este um dos frutos do Espírito, que é produzido pelas Tuas bondosas mãos soberanas, ó Deus, nós desejamos dele, nós rogamos por este fruto, ó Pai. Queremos desfrutar desse fruto em nossa vida, para que sejamos felizes no Senhor e para que a Sua glória seja vista em todo lugar. Abençoe, ó Deus, a nossa comunidade, abençoe o nosso grupo, abençoe a nossa igreja. Pai, que nós, com aquilo que o Senhor construiu entre nós, ó Pai, como irmãos, como aqueles que amam uns aos outros, ó Pai, nós possamos espalhar essa paciência, confiança e amor também para os nossos outros irmãos de outros ministérios, de outros lugares, ó Pai, da nossa igreja em si, ó Deus, para que nós vejamos essa igreja como um todo, recebendo, ó Deus, a alegria do Senhor e reconhecendo a grandeza que o Senhor tem e enchendo, ó Deus, o nosso louvor de significado, as nossas palavras de conteúdo, ó Deus, para a glória do Teu nome. Nós Te amamos, Senhor, e nós sabemos que o Senhor nos ama. E, ó Deus, no Seu amor, nós queremos, ó Pai, descansar e confiar. Nós oramos, ó Deus, em nome do nosso Salvador que nos ama tanto, nosso Senhor Jesus. Amém, Deus. Quero convidar a equipe de cânticos